E moçada, a gente conversando sobre mecanismos de seleção na natureza, o último deles para descrever oscilação ou deriva gênica, né? Então, de novo, na seleção natural, o meio seleciona a característica. Na seleção artificial ou melhoramento genético, o homem seleciona a característica através de cruzamentos controlados. Na seleção sexual, o parceiro sexual seleciona a característica que indica a qualidade dos genes do parceiro. E na coevolução, um associado ecológico, presas e predadores, né, mutualismo, protocooperação, seleciona a característica. Mas quando eu comecei toda essa discussão, eu estava comentando assim, né, que quando você pega o espírito da coisa em evolução, você quer explicar tudo pela seleção natural. E nem tudo tem explicação por seleção natural. Até usei a expressão, né? Não se deve colocar chifre em cabeça de cavalo, né? Ou seja, cuidado lá para você não procurar explicação para coisas que não têm explicação. Por exemplo, explique evolutivamente por que na Suécia só tem lourinho de olho azul. Alguém deve estar pensando, caramba, como é que a seleção natural favorece o olho azul na Suécia? Resposta, não favorece. Olho azul não traz nenhuma vantagem do ponto de vista de seleção natural. A única vantagem que o olho azul traz é que é bonito pra caramba. Mas, moçada, não justifica. Como assim? As pessoas bonitas resolveram todas se mudar para a Suécia, né, lá por causa do olho azul? Claro que não é desse jeito. Ou seja, nem tudo tem explicação por seleção natural, né? Por exemplo, o olho azul na Suécia não tem a ver com seleção natural. O olho azul não traz nenhuma vantagem do ponto de vista de seleção natural. Tem muitas coisas, moçada, em evolução que acontecem aleatoriamente. Não despreze o poder do acaso, o poder da coincidência em termos de evolução. Oscilação ou deriva genética é um fenômeno, moçada, onde o acaso seleciona uma característica. Em outras palavras, uma característica ela é selecionada aleatoriamente e não por seleção natural, seleção sexual ou coisa do gênero. Completamente na doida. Lembra como é que uma característica pode ser selecionada aleatoriamente? Completamente na doida. Eu vou colocar aqui dois exemplos importantes de oscilação ou deriva gênica para colocar para vocês. Exemplo, moçada, número 1 de oscilação deriva gênica, uma condição chamada de efeito do gargalo de garrafa. Explico já o porquê desse nome tão criativo, né? Aquela criatividade enorme dos biólogos para dar nomes que não tem nada a ver. Mas, moçada, no efeito gargalo de garrafa, o que acontece é uma alteração violenta, brusca, abrupta na constituição genética de uma população devido a catástrofes ambientais, devido a erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis, catástrofes ambientais em larga escala. Moçada, quem sobrevive a uma catástrofe ambiental dessas? De maneira geral, não é mais rápido, não é mais forte, não é mais inteligente. É mais sortudo, né? No meu, por exemplo, lá de um tsunami, não adianta você ser rápido, forte e esperto, né? Adianta você ser sortudo. E o resultado? Que entre os sobreviventes de uma catástrofe ambiental em larga escala, muitas vezes não está quem é mais rápido, forte e inteligente. Está lá quem é mais sortudo. E como a sorte trabalha de modo aleatório, a alteração brusca na composição genética da população, ela pode acontecer. De uma hora para outra, a população muda violentamente, não porque eu selecionei características que são mais adaptativas, mas porque a catástrofe matou a galera na doida. Quem sobreviveu por sorte pode ter características bem diferentes do que era antes da população, antes da catástrofe acontecer. Não deu para entender? Claro que a gente tenta exemplificar para vocês. Era uma vez, moçada, uma ilha, e nessa ilha nós tínhamos 100 habitantes. Desses 100 habitantes, 99 deles tinham olhos pretos, um deles tinha olhos azuis. Olha que a porcentagem, então, é de 99% de olho preto e 1% de olho azul. Um belo dia, moçada, acontece um tsunami na ilha. E o tsunami, ele vai lá
e mata uma pessoa. Por coincidência, a pessoa que o tsunami matou é justamente a pessoa de olho azul. O que quer dizer que a partir do momento que o tsunami mata o cara de olho azul, a porcentagem de olho azul cai a 0 e a de olho preto sobe para 100%. Eu tive uma alteração violenta na constituição genética dessa população. O olho azul foi eliminado e agora só tem olho preto? Não por causa da seleção natural. O tsunami não escolhe a cor do olho de quem ele vai matar. É completamente na doida, completamente aleatório. Sendo moçada que, por coincidência, o tsunami matou logo o cara de olho azul. E com isso, aquela população vai estar alterada. Nesse momento, você pode até estar achando que isso aí não tem nada a ver. Mas imagine que daqui a 1000 anos, a gente volta na ilha. E quando a gente volta naquela ilha, daqui a 1000 anos, todas as pessoas da ilha têm olho preto. Não tem ninguém de olho azul. E alguém vai lá e pensa, por que não tem ninguém de olho azul nessa ilha? Explique evolutivamente. Por que não tem ninguém de olho azul nessa ilha? E alguém vai pensar, como é que a seleção natural exterminou o olho azul? E a resposta é, não foi seleção natural que exterminou o olho azul. O que acontece é que, 1000 anos antes, quando a população da ilha era bem pequenininha, que tinha gente de olho azul, por coincidência o tsunami matou o cara de olho azul. E para sempre, na história dessa ilha, nunca mais vai ter ninguém de olho azul, não porque o olho azul foi eliminado pela seleção natural, não porque ele é ruim ou alguma coisa do gênero, mas por coincidência aí nesse caso. Né? Por exemplo, por que japoneses não têm olho azul? Será que a seleção natural eliminou o olho azul no Japão? Não sei. Mas quem sabe não foi um episódio desses. Eu não tenho como chegar e garantir que foi seleção natural. Pode ter sido deriva genética. Agora, tem um detalhe. Deriva genética, moçada, o efeito gargalo de garrafa só acontece em populações pequenas. Tá, teoricamente poderia acontecer em populações grandes, mas na prática, só em populações pequenas. Por quê? Porque, moçada, imaginem, por exemplo, lá, que a gente tem na ilha, ao invés de 100 habitantes, 100.000 habitantes. 99.000 de olhos pretos e 1.000 de olhos azuis. Percebam bem, moçada, que nessa ilha, com 100.000 habitantes, 99.000 de olho preto, 1.000 de olho azul, 99% de olho preto, 1% de olho azul. Imagine agora que o tsunami ele vai matar 1.000 pessoas na ilha e não apenas uma pessoa. Ora, moçada, o que acontece nesse caso é que se o tsunami matar 1.000 pessoas, ele deve matar algumas de olho preto, algumas de olho azul. Qual é a probabilidade do tsunami matar 1.000 pessoas e matar justamente as 1.000 de olho azul? Será que dá para você entender que isso é impossível? Quando tinha 100 pessoas, uma de olho azul, o tsunami mata uma, justamente a de olho azul, ok. A probabilidade disso acontecer é de 1%. Mas, gente, tem 100.000 pessoas na ilha. Tem 1.000 de olhos azuis. A probabilidade do tsunami matar 1.000 pessoas e serem justamente as 1.000 de olhos azuis, cara, na prática é impossível. Sabe o que eu espero? É que o tsunami mate 1.000 pessoas. Algumas de olhos pretos, algumas de olhos azuis. E a porcentagem de olho preto e de olho azul continue mais ou menos a mesma. Né? Estatisticamente, se eu pegar e fechar os olhos e pegar entre vocês que estão assistindo agora o vídeo, né? Quem, por exemplo, lá tem olho preto, tem olho azul, deve ser mais ou menos a mesma proporção que eu tenho na população brasileira. Por quê? Porque é uma amostra grande que a gente tem. De maneira semelhante, 1.000 pessoas de 100.000 deve manter mais ou menos a mesma proporção, 99 de olho preto, 1 de olho azul que está morrendo. Seria impossível que, por coincidência, morressem 1.000 pessoas, justamente as 1.000 de olhos azuis, né? Sei lá, a única maneira do tsunami matar 1.000 pessoas e serem justa 1.000 de olhos azuis é que está tendo a primeira convenção anual de pessoas de olho azul na ilha e o tsunami mata todo mundo no centro de convenções, daí ele mata todo mundo de olho azul. Tirando isso, cara, é impossível o tsunami matar justas 1.000 de olhos azuis. Ele vai matar algumas de olho preto, algumas de olho azul e a porcentagem vai ser a mesma. Ou seja, em populações grandes, teoricamente pode acontecer oscilação gênica? Teoricamente pode acontecer. Teoricamente. Mas na prática vai acontecer em populações pequenas. Basicamente, em populações pequenas. Ô Landim, por que mesmo o nome é efeito gargalo de garrafa?
Ô moçada, aquela criatividade que só os biólogos têm para dar nomes que não tem nada a ver. Eu vou sortear quem o tsunami vai matar. Eu vou sortear através de um globo de bingo, né? Quem aí já jogou bingo lá com os parentes tiozões, né? Bingo tem lá uma garrafa, as bolinhas com os números, para você sortear os números do bingo. Sendo, moçada, que no nosso exemplo da ilha com 100 habitantes, 99 de olhos pretos e um de olho azul, eu tenho 99 bolinhas pretas, uma bolinha azul, e eu vou sortear um cara para o tsunami matar. Um cara. A probabilidade maior é que você sorteie alguém de olho preto, né? Afinal de contas, 99% aqui da galera tem olho preto. Entretanto, só passa pelo gargalo da garrafa de bingo uma bolinha de cada vez. O que quer dizer, moçada, que quando eu misturo as bolinhas e eu sorteei exatamente o cara de olho azul para morrer, né? Por coincidência. A probabilidade seria bem maior de sortear alguém de olho preto, que você tem lá muito mais pessoas de olho preto, mas como só passa uma bolinha de cada vez, isso pode causar distorções estatísticas. E por isso que a moçada usou o nome efeito do gargalo de garrafa, comparando que você sorteia o cara que vai morrer como se fosse um globo de bingo, uma garrafa de bingo, sorteando a característica que a catástrofe ambiental vai acabar eliminando. Um outro importante exemplo de oscilação gênica, o acaso selecionando. Tem lá o efeito do gargalo de garrafa, tem lá, moçada, o princípio ou efeito do fundador. No princípio, gente, no efeito do fundador, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma população com constituição genética diferente da média da espécie, com constituição genética, com composição genética diferente da média da espécie. Entretanto, refletindo a constituição genética de um pequeno grupo de fundadores, refletindo a composição genética de um pequeno grupo de fundadores. Claro que ninguém entendeu porcaria nenhuma da minha colocação, de modo que vamos exemplificar para ver se a gente consegue entender melhor. Bem ali, moçada, no Maranhão, existe uma localidade chamada Ilha dos Lençóis, sendo que a Ilha dos Lençóis, no Maranhão, é um dos lugares do mundo onde você tem mais albinos no planeta. A média de albinos na Ilha dos Lençóis é várias vezes maior do que a média de albinos lá na espécie humana. Chega a chamar a atenção a quantidade de albinos que você tem na Ilha dos Lençóis. E alguém vai lá e questiona, explique evolutivamente por que tem tanto albino na Ilha dos Lençóis. E alguém está pensando, poxa, como é que a seleção natural favorece os albinos nesse ambiente? Resposta, não favorece, né, gente? O Maranhão está bem em cima da linha do Equador, o Maranhão consegue a façanha de ter mais sol do que a gente aqui no Ceará. Né? E nesse caso, moçada, a vida dos albinos na Ilha dos Lençóis não é nada fácil, né? Eles são apelidados lá de o povo da lua, eles têm que trocar dia pela noite, né? Porque se o albino sai durante o dia sem melanina para se proteger, queimaduras de sol, alta incidência de câncer de pele, daí ele só sai à noite, ou então no comecinho da manhã, ou então no final da tarde, dá o apelido de povo da lua. Eles têm expectativa de vida bem menor do que a média da população da região, afinal de contas eles têm uma tendência muito maior a câncer de pele. Né? Muitos acabam abandonando a Ilha dos Lençóis para viver em outras localidades onde você tem lá tratamento médico melhor, né? Melhores condições de chegar e sobreviver com albinismo. Ô Landim, se é tão difícil a pessoa ser albina naquela região, por que tem tanto albino na Ilha dos Lençóis? É porque quando você estuda a colonização da Ilha dos Lençóis, historicamente, chegaram lá inicialmente 3 famílias de portugueses. Por coincidência, uma dessas famílias apresentava alguns filhos albinos. E aí, moçada, as 3 famílias se instalaram por lá e começaram a se reproduzir entre elas. Mesmo porque a Ilha dos Lençóis fica muito longe de outras localidades, são várias horas de barco da localidade mais próxima, e quando alguém quer namorar, o cara não vai entrar num barco durante várias horas só para namorar alguém na localidade vizinha.
vai pegar alguém da própria ilha. Como originalmente só tinha 3 famílias, ora, se você vai lá e pega alguém na família, alguém na ilha, na doida para namorar, existe uma chance muito grande dela ser da sua família, né? De você ter um ancestral em comum com ela, dela ser seu primo, nem que seja primo 3º, 4º, 5º grau. E eu lembro das aulas de genética, casamentos entre parentes próximos, cruzamentos consanguíneos, aumenta o risco de doenças genéticas, como o albinismo, o gene para albinismo já rola por lá, e aí as pessoas cruzam entre si, né, de maneira que aumenta a probabilidade de nascimento de albinos. Em outras palavras, por que tem muito albino lá hoje? Que a maioria das pessoas que vive lá é descendente dos primeiros habitantes da ilha, onde, por coincidência, de 3 famílias, tinha uma com vários filhos albinos. Notem que não é de propósito, as pessoas albinas não combinaram albinos, vamos para a Ilha dos Lençóis? Não foi assim. Também não foi assim, vamos jogar todo mundo que é albino lá. Não foi desse jeito. Coincidência. Hoje, na Ilha dos Lençóis, eu tenho uma população com mais albinos do que a média da espécie humana, porque, por coincidência, o pequeno grupo que fundou a população da Ilha dos Lençóis, por coincidência, tinha vários albinos. Até hoje, quem mora lá é descendente das primeiras famílias e, com isso, herda o albinismo dos ancestrais que fundaram a comunidade. Efeito do fundador. A propósito, né? Sabe aquele lance lá da Suécia? Por que na Suécia só tem lourinho do olho azul? Coincidência, efeito do fundador. Por coincidência, os primeiros habitantes da Escandinávia, né? Aquela península lá, onde fica lá a Suécia, por coincidência tinham olhos azuis. Não foi de propósito, as pessoas de olhos azuis não combinaram de ir para lá porque tem olhos azuis, as pessoas de olhos azuis não foram expulsas para lá porque tem olhos azuis, por coincidência. Um grupo de pessoas foi para lá por coincidência, tinha olhos azuis, e até hoje quem mora lá é descendente daquele pequeno grupo que fundou a população da Suécia, que por coincidência tinha olhos azuis. Até hoje uma população com mais olhos azuis do que a média da espécie, porque os primeiros fundadores, por coincidência, tinham olhos azuis. Notem bem, quando a gente fala em um pequeno grupo de fundadores, oscilação ou deriva gênica, na prática, só em populações pequenas. Evolução ao acaso, teoricamente, poderia acontecer em populações grandes, mas na prática, efeito gargalo de garrafa e efeito do fundador, basicamente em populações pequenas.